Boa tarde, pessoal, ligado aí na plataforma Intocados, plataforma cultural aqui de Goiânia. Hoje eu estou aqui no Sábado com Circo, com as meninas do coletivo Mulher do Riso. Hoje aqui para um bate-papo sobre formação e docência no circo. Hoje quem está aqui conosco é a Luana e a Laís Tavares. Eu sou Tiago Araújo, eu sou músico e educador musical e estou aqui na plataforma Intocados fazendo esse bate-papo aqui com as meninas Mulher do Riso. Então eu queria que a Luana e a Laís se apresentassem um pouco aí antes da gente começar. Então vamos lá, Luana. Olá, eu sou Luana, sou artista circense e professora nessa área e faço parte do coletivo Mulher do Riso. Boa tarde, meu nome é Laís Tavares. Estou me formando no curso de dança pela licenciatura na UFG. Sou artista circense, estou em formação desde 2013, peguei mais firme a partir de 2015. E sou professora de circo e dança e tenho tentado voltar a minha pesquisa para educação infantil. Legal, bem-vindos aí ao bate-papo. Vou começar então, para a gente começar aqui, queria saber de vocês como foi o envolvimento de vocês com o circo e o ensino de circo. Então, eu acho que, para a maioria dos circenses, o caminho que se traça é do artista para o professor. Eu não iniciei as atividades circenses com o intuito de ser professora. Quando eu comecei a prática de circo, principalmente de tecido, o intuito também não era de ser uma artista. Eu vi essa prática como uma atividade física, uma possibilidade de melhorar a saúde e o conhecimento físico. Uma vez dentro desse universo, eu descobri uma série de possibilidades e acabei me vendo como uma artista nessa área. E com a prática de circo nessa área, a docência ela surgiu como um campo de atuação, uma possibilidade de renda também. Me foi feita uma proposta para dar aula como professor de tecido acrobático. Eu acabei aceitando essa proposta e hoje eu atuo mais nesse lugar de ensinar do que da artista. E também por ter feito um curso de licenciatura, eu me identifico muito mais com o ensino do que propriamente com a artista circense. Queria saber um pouco da Laís também, qual que é o envolvimento dela com o ensino do circo, o ensino das atividades circenses. Bom, eu entrei em algumas faculdades ao longo da minha trajetória. Estou finalizando a primeira, mas eu passei por 5 e todas elas foram licenciatura. Então, eu entrei no circo é, meio que por acaso mesmo. Eu entrei, achei interessante, gostei, me encontrei, tive muita afinidade e não. Apesar de ter entrado em várias licenciaturas, não era meu maior objetivo ser professora. E aí, em 2015, eu entrei no circo, fiquei por um tempo. Na mesma época, eu entrei na faculdade de licenciatura em dança, que foi o curso que eu mais me encontrei, assim. E aí, como eu me encontrei tanto no circo quanto na dança, e na dança tinha essa proposta de pensar a docência, é, eu nunca consegui separar muito bem, assim, esses dois lugares, porque eu vivi desde 2015 esses dois lugares. Era a formação em circo, onde eu era aluna, e a formação em dança, onde eu estava aprendendo a ser professora. Então, eu sempre tive esse olhar, assim, de reparar como é que meus professores ensinavam, observar como é que meus professores ensinavam, o que que eu concordava, o que que eu não concordava, o que que eu achava meio estranho e tal. E aí, só que isso se dava de uma forma meio natural, porque quando eu entrei na faculdade eu não pensava em ser professora, porque eu pensava que tinha que estar na escola de ensino regular, né? E aí isso foi acontecendo, e aí eu fui começando. Inicialmente eu acho que eu me identificava mais com esse lugar de artista, por não querer estar na escola.
Mas as coisas foram acontecendo, eu fui entrando nesse lugar de pensar a educação em arte, educar através da arte e do corpo. Hoje eu me vejo enquanto professora, artista, mas eu tenho gostado mais de estar nesse lugar de pensar a educação mesmo, assim, porque é, são lugares, né? São potências diferentes, e não necessariamente um artista precisa ser professor e vice-versa, mas eu tenho percebido que são escolhas, assim, a gente pode tanto estar nos dois lugares quanto optar por estar em só um. E essa foi a minha trajetória para pensar nesse lugar e me reconhecer hoje enquanto uma professora que gosta mais de ser professora do que e pensar a educação do que pensar a cena em si. Então, entendi. Pelo que eu entendi, as duas, então, tiveram uma formação, né, na docência, em outras áreas e tal. Aí, quando vocês se encontraram no circo, né, vocês acabaram que levaram essa formação em docência, né, a licenciatura que vocês meio que transporam, né, para a área do circo. Aí, no circo, eu queria saber, vocês já começaram a falar um pouco, eu queria que vocês falassem um pouco mais como tem sido o processo de formação em circo, tanto enquanto alunas como enquanto professoras. Pensar enquanto aluna e professora é, é um pouco complicado, porque, assim, o circo vem historicamente desse lugar da transmissão do conhecimento oral, assim, porque acontecia nas famílias, então o pai passava para filho, que passava para o neto, para o sobrinho e tal, e aí historicamente vem desse lugar o ensino de circo, então ele sempre aconteceu, mas nesse formato de escola não é algo que segundo registros, acontece há tanto tempo assim. As escolas de circo aqui no Brasil, eu não vou saber falar quanto tempo, mas não tem quantos anos, Lana, você sabe? Que a primeira escola de circo surgiu na década de 90, um pouquinho antes de 90. Sim, Mas então é muito recente, se for pensar na sim. história como um todo. Sim, então é algo que ainda que tá amadurecendo muito, né? Porque se a gente for comparar com outras áreas, tipo a dança, história, outras áreas já amadureceu muito porque teve esse tempo de desenvolvimento e amadurecimento, né? E aí, assim, enquanto aluna, eu vejo algumas fragilidades, algumas potências, porque a gente tem que reconhecer o tempo de maturação de cada coisa. Mas, por exemplo, não temos uma formação acadêmica, por exemplo, em circo. A gente não tem muitos cursos de formação em circo. Então, assim, às vezes, como a Luana falou, muitas vezes são artistas que passam a ser professores e, assim, existem cursos de formação, a pessoa vai se aperfeiçoando de acordo com o seu interesse e busca, mas às vezes tem pessoas que não têm uma formação, sei lá, tratando-se do corpo, que tem um conhecimento sobre anatomia, sobre uma preparação física mais cuidadosa, porque existem diversos corpos, diversas limitações e tal. E aí, assim, enquanto aluna, eu reconheço, eu consigo identificar essas questões, porque existem várias metodologias, não se tendo uma formação, não existe um padrão, assim, de formação. Então, é algo muito complexo, que vem sendo estudado. O atual coordenador do curso Basileu França, o Rodrigo Mallet, ele fez a pesquisa dele de doutorado justamente para falar sobre o processo de formação em circo. Então, assim, é um negócio ainda muito complexo porque é muito recente. Então, é muito potente, existem algumas fragilidades ainda, mas nós, professoras, pesquisadoras e artistas que estamos fazendo, estamos aí compondo esse lugar. E Luana, quer falar mais um pouco sobre isso? Aí, como a Laís falou, as escolas de formação circense no Brasil são muito recentes. Eu acho que até mesmo mundialmente também são recentes, mas no Brasil é mais ainda. Não existe muitas escolas de formação, né? E com o ciclo de tradição oral, muitos dos artistas que ocuparam inicialmente as escolas de circo são artistas itinerantes, que vieram do circo de lona e com a proposta de talvez dar continuidade
uma informação para os filhos. Mas acontece também que esses filhos desses artistas, eles acabaram não ocupando esses espaços, meio que foram que deixados, acho que houve uma divisão do círculo de lona para o círculo das escolas, e também quando a gente fala de formação enquanto professor, mesmo nessas escolas não existe uma formação voltada para professor de circo. Ela ainda é uma discussão muito recente, as pesquisas estão muito restritas às universidades, não tem um diálogo das universidades com o circo. No caso do brasileiro, eu acho que nesses últimos anos, com o atual coordenador, estamos começando a ter essas discussões sendo levadas para o Brasileiro França, inclusive com pesquisadores, que é um dos poucos, acho que o único da área, junto com a Hermínia do Brasil, que discute a pedagogia e a metodologia circense, e a maioria dos trabalhos são baseados apenas neles, né, que está iniciando agora essa formação. Então, enquanto professor, a gente tem que tentar buscar essa deficiência de formação em outras áreas, dialogando com outras pessoas, buscar uma formação permanente, porque eu acho que nenhum professor, eu acho que ninguém é completo, ninguém se formou e pronto, estou acabado. A gente tem que manter essa formação constante e acho que principalmente também fazer um trabalho de análise, de autocrítica das aulas, por tentativas e erros, né, uma avaliação. Mas acho que também eu acho que nós estamos caminhando para um lugar, pelo menos aqui, eu não sei, em Goiânia, né? Eu acho que está crescendo muito o circo em Goiânia, mesmo fora da escola, mas eu falo também por usos recreativos, né? Então, isso demanda pessoas formadas, pessoas que possam ocupar esse espaço para ensinar. Eu acho que Então, para finalizar, eu queria perguntar para vocês mais um pouco, já falaram um pouco disso, né, dos desafios, assim, do ensino do circo. Aí eu queria que vocês falassem mais um pouco sobre quais são os desafios do ensino das atividades circenses e tal. Então, continuando um pouco sobre o debate da pergunta anterior, as escolas de circo no Brasil, principalmente Goiânia, ou eixo São Paulo e Rio, que acho que são os lugares que mais, ou os únicos talvez que têm alguma formação voltada para isso, o foco está no artista, não está no professor. E ser um artista não te torna professor. Eu posso ser um excelente artista, mas isso não basta para ensinar. Então, eu acho que um desafio está aí, é o déficit de formação do professor. Eu acho que eu incluiria também como um outro desafio, atualmente eu atuo em escola de ensino regular, né? Eu acho que a falta de material também, de equipamento, é um grande limitador também nas nossas aulas. A gente tem que improvisar a realidade escolar, a realidade local, né? E ainda assim, o circo ele ainda tem uma visão muito distante ainda do que pode ser integrado ao currículo escolar, né? Então, a gente ainda tem que dialogar com a sociedade para poder entender que o circo, sim, pode ser um lugar de formação. E também, eu acho, como em qualquer docência, de qualquer área, a desvalorização do professor. Assim, a gente ganha muito mal também para poder atuar como professor, um reconhecimento, acho que até mesmo o artista circense, eu acho que ainda mais ainda, a gente vai esse lugar mais marginalizado, né, a gente é visto como uma coisa muito distante da sociedade, né, o circo. Eu acho que eu compararia essas duas, além da deficiência da formação. Laís quer falar um pouco também sobre os desafios do ensino das atividades circenses? Como a minha formação enquanto professora vem da universidade, esse é a minha base, né? Então, assim, eu sinto falta. Desde o início da faculdade, como eu falei antes, que sempre estive no circo e na dança, para mim as coisas sempre aconteceram. Eu não sou a Laís que ensina circo e dança, e que estuda circo e dança. Eu estudo as duas coisas e elas acontecem ao mesmo tempo em mim. E aí, a minha pesquisa é nesse lugar de circo e dança, o meu ensino é voltado para esse lugar de circo e dança, e enfim. E aí, por ter esse interesse acaba que eu consigo consigo fazer, né? Eu pego o que eu aprendo na dança, aplico um pouco no circo, só que existem algumas coisas que são diferentes. Por exemplo,
a dança, ela não precisa de ferramentas. A dança não necessariamente vai me colocar em risco, como, por exemplo, no circo, quando eu coloco uma criança, quero ensinar uma criança a fazer mortal, quero ensinar a criança a fazer rolamento, quero fazer tecido, essas coisas. Então, assim, eu sinto falta de discussões com professores para conversar sobre isso, sobre como passar fundamentos. Eu sempre participei muito de monitorias, de projetos de ensino, de estudo. Então, eu sempre fui atrás disso e eu sempre tive auxílio das minhas professoras da dança nesse lugar, pela universidade. Então, no circo, eu sinto um pouco de falta. Apesar de ir atrás de suprir essas demandas com a dança, eu sinto falta de algo mais específico e voltado para o circo, porque existem especificidades. Apesar de serem artes que trabalham o corpo, existem alguns lugares que elas se encontram e outros não. Então, eu sinto falta dessa oportunidade de troca com pessoas que já estão fazendo há muito tempo, pessoas que estão pensando há muito tempo. E deixa eu ver, tem essa questão da desvalorização do mercado de trabalho, porque na dança a gente ainda tem garantido nas escolas o espaço para a dança, né, dentro do currículo nacional. Então, assim, por mais que seja difícil, ainda está lá enquanto uma matéria obrigatória. E aí o circo não tem esse lugar. Já entra um pouco ali pelos profissionais da educação física e tal. Então, é um pouco mais complexo, tanto a valorização quanto as oportunidades de trabalho. E acho que é isso. E aí, só para finalizar, assim, não complementando, não trazendo resposta, mas trazendo um questionamento que é um pouco complexo sobre o que a gente falou sobre a formação, é que a gente está falando muito sobre esse lugar do acadêmico, mas é também complicado falar sobre essas questões, porque o circo vem de um lugar marginalizado, assim. Então, por exemplo, assim como a capoeira, como algumas lutas, a gente tem pessoas que ensinam e que elas não precisam de uma formação acadêmica para isso. Então, assim, tem alguns professores de capoeira, por exemplo, que passam pela educação física para poder ensinar, ou por algumas outras disciplinas, mas a gente não pode desmerecer os mestres que não têm uma formação acadêmica. Então, é meio complexo, assim, pensar nessas questões de quem são os profissionais devidamente habilitados para estar ensinando, né? E aí é isso, sem respostas. Obrigada. Obrigado, então, meninas. Muito contundentes as pontuações de vocês, que a Luana falou sobre a diferença, né, de se ensinar circo e de se ensinar a docência no circo, né? Que eu, como educador musical, né, eu sei que como tem a diferença entre você ser um músico e você ser um professor, por exemplo. Eu acho que em todas as áreas, né, a docência é diferente, né? E a Laís também trouxe questões muito importantes aí para o nosso bate-papo. Então, gente, queria agradecer vocês aí do Coletivo Mulher do Riso, agradecer a galera que está assistindo aí, na plataforma Intocados, aqui no Sábado com Circos. Vocês queriam falar mais alguma coisa? Se vocês quiserem, fique à vontade para a gente finalizar. Acho que era isso mesmo, agradecer também pelo espaço para a gente debater, acho que são temas que a gente necessita debater, não só aqui, mas somente para quem trabalha com circo, né? Isso. Então, obrigado, gente. Valeu. Obrigada. Tchau. Obrigada, tchau. Valeu. Até a próxima. Até o próximo bate-papo. Valeu.